O Apocalipse, o último livro da Bíblia, é uma revelação intensa e cheia de mistérios, dada por Jesus Cristo ao apóstolo João. A história começa na pequena ilha de Patmos, onde João, isolado do mundo, recebe uma visão que mudaria para sempre a percepção do que está por vir. Este livro, repleto de simbolismos e profecias, se apresenta como um mapa criptografado para os que buscam entender os eventos do fim dos tempos. Entre essas revelações, as cartas às 7 igrejas da Ásia se destacam como mensagens profundamente pessoais e espirituais, direcionadas não apenas aos crentes daquela época, mas também àqueles que hoje exploram as curiosidades das nações. Ao mergulhar nessas palavras, percebemos que as igrejas representam muito mais do que simples comunidades antigas. Elas são um reflexo das lutas e desafios espirituais enfrentados por todos nós, seja qual for o país em que vivemos. Éfeso, uma cidade vibrante e próspera, era um centro de comércio e cultura na antiga Ásia Menor. Ali, a igreja de Éfeso recebeu uma carta diretamente de Cristo, elogiando sua perseverança e rejeição às falsas doutrinas. No entanto, havia uma crítica severa, a perda do primeiro amor. O fervor inicial, aquela paixão ardente pela fé, havia esfriado, substituído por uma rotina vazia. Isso não é diferente do que vemos hoje em muitas nações, onde a espiritualidade muitas vezes se perde em meio às pressões do cotidiano, revelando uma curiosidade de país que busca sentido em tradições e práticas antigas. O primeiro amor, na fé cristã, é aquela chama inicial, a pureza da devoção que transforma vidas. Em Éfeso, essa chama havia se apagado, e Jesus os chamou ao arrependimento, pedindo que voltassem às obras iniciais. Este chamado ecoa até hoje, não apenas em Éfeso, mas em cada coração que se sente distante de sua fé original. É um lembrete poderoso de que a verdadeira devoção não é apenas manter práticas religiosas, mas manter o coração inflamado pela presença de Deus. É uma mensagem que ressoa em qualquer lugar, seja você alguém explorando países em busca de novos horizontes, ou alguém que busca reconectar-se com o que realmente importa. Quando Jesus adverte Éfeso sobre as consequências de não retornar ao primeiro amor, ele fala de remover o candelabro do seu lugar. O candelabro, símbolo da presença de Cristo no meio da igreja, representa luz, direção e propósito. Sem essa luz, a igreja, e por extensão, qualquer nação que negligencia sua fé, caminha em escuridão. Isso é um alerta para cada um de nós, mostrando que a curiosidade de nações sobre espiritualidade deve sempre nos guiar de volta ao essencial, uma relação viva e ativa com Deus. Sem isso, tudo o que fazemos se torna mero ritual, sem vida, sem propósito. O chamado ao arrependimento não é apenas um convite à culpa, mas uma oportunidade de renovação. Éfeso foi chamada a lembrar de onde havia caído e a fazer as obras que fazia no início. Isso nos desafia a refletir onde perdemos o rumo em nossa jornada espiritual. E mais importante, como podemos redescobrir aquela paixão original? Este é um convite para todos nós, em qualquer lugar do mundo, para reconsiderar nossas prioridades e reavivar a chama que uma vez iluminou nossos corações. Assim, cada passo dado em direção à reconexão espiritual pode ser comparado à exploração de um novo país, uma nova nação dentro de nós, rica em descobertas e crescimento. Entre as várias ameaças enfrentadas pela igreja de Éfeso, a doutrina dos nicolaítas se destaca como uma das mais insidiosas. Esses falsos mestres promoviam uma mistura perigosa entre a liberdade cristã e a indulgência moral, incentivando os crentes a comprometerem seus valores em nome de uma suposta liberdade. Cristo, em sua carta à igreja de Éfeso, elogia a comunidade por odiar as obras dos nicolaítas, assim como ele as odeia. Essa oposição reflete a importância de manter a pureza doutrinária, mesmo em um mundo que frequentemente mistura verdade e erro, assim como vemos em muitas culturas e países hoje, onde a curiosidade sobre diferentes filosofias pode facilmente desviar as pessoas do caminho correto. Os nicolaítas representavam uma corrente de pensamento que buscava justificar o pecado através de uma compreensão distorcida da graça divina. Ao contrário de pregar a santidade e a separação do pecado, eles incentivavam uma vida que tolerava práticas imorais, sob o pretexto de que a graça cobria todas as coisas. Essa heresia não apenas ameaçava a integridade espiritual da igreja de Éfeso, mas também colocava em risco a própria identidade dos crentes. Esta realidade serve como um lembrete para qualquer nação ou indivíduo que explora novas ideias.
É crucial discernir entre o que promove a verdadeira liberdade espiritual e o que leva à escravidão disfarçada. A resistência da igreja de Éfeso contra os nicolaítas é um exemplo de fidelidade e discernimento espiritual. Eles foram capazes de identificar e rejeitar as falsas doutrinas que tentavam infiltrar-se na comunidade, permanecendo firmes na verdade. No entanto, essa mesma resistência também revela uma luta interna, uma batalha constante para manter a pureza da fé em meio às pressões externas. Essa batalha não é diferente da que muitos enfrentam hoje, em qualquer parte do mundo, quando confrontados com ideologias que prometem liberdade, mas na verdade levam ao comprometimento dos princípios fundamentais. A rejeição dos nicolaítas por parte de Éfeso nos ensina que nem toda ideia nova ou diferente deve ser acolhida sem questionamento. Assim como em uma exploração de países onde cada nova descoberta deve ser avaliada e compreendida dentro de um contexto maior, também na vida espiritual é necessário examinar cada ensino à luz da verdade. A curiosidade de nações por novas doutrinas e práticas deve ser temperada com sabedoria e discernimento, garantindo que o caminho escolhido conduza à vida e não à destruição. Este é o desafio contínuo de todos os que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Esmirna, uma cidade rica em cultura e comércio, abrigava uma igreja que se destacou não por sua grandeza ou poder, mas pela sua resistência em meio à perseguição. A carta de Jesus a Esmirna é uma mensagem de encorajamento, reconhecendo o sofrimento daqueles que, apesar de serem pobres materialmente, eram espiritualmente ricos. Em um mundo onde a opressão e a perseguição religiosa ainda são realidades em muitos países, a história de Esmirna nos lembra que a verdadeira riqueza não se encontra nas posses, mas na fé inabalável que resiste às tempestades. Aqueles que exploram países em busca de riquezas muitas vezes esquecem que a maior riqueza está em uma alma que permanece firme diante das adversidades. A fidelidade até a morte é um tema central na mensagem para Esmirna. Jesus, conhecendo as tribulações que a igreja enfrentava, exortou-os a serem fiéis até o fim, prometendo-lhes a coroa da vida. Este é um chamado que transcende o tempo e as fronteiras, ecoando em cada coração que enfrenta dificuldades por sua fé. A coroa da vida é mais do que uma recompensa. É um símbolo de vitória eterna, um lembrete de que mesmo quando o mundo nos derruba, há uma esperança que nunca morre. Este é um ensinamento que cada pessoa, em qualquer nação, pode carregar consigo, enquanto explora os desafios e as oportunidades de sua própria jornada. A igreja de Esmirna também enfrentava a realidade da morte, não apenas física, mas social e econômica, devido à sua fé. Viver sob a constante ameaça de perseguição exigia uma coragem que poucos possuem. Uma coragem que não apenas sobrevive, mas floresce em meio ao sofrimento. Este exemplo é uma poderosa ilustração de como a fé pode se tornar uma fonte inesgotável de força, mesmo nas situações mais sombrias. Esmirna nos mostra que, em qualquer lugar do mundo, a verdadeira vida não se mede pelos dias que vivemos, mas pela intensidade e fidelidade com que os vivemos. Finalmente, a promessa da coroa da vida é um lembrete de que a perseverança na fé sempre será recompensada, mesmo que as recompensas não sejam visíveis neste mundo. Esmirna pode não ter sido uma igreja rica em termos materiais, mas ela possuía um tesouro muito maior. A certeza de que, ao final de todas as coisas, aqueles que permanecem fiéis receberão uma recompensa eterna. Este é um conforto e uma inspiração para todos nós, independentemente de onde estamos ou do que enfrentamos. A curiosidade sobre as nações pode nos levar a muitas descobertas, mas a maior descoberta de todas é a de uma fé que persevera até o fim. No coração das dificuldades enfrentadas pela igreja de Esmirna, encontramos uma ameaça particular, referida por Jesus como a sinagoga de Satanás. Este termo não se refere a uma sinagoga literal, mas sim àqueles que, embora afirmassem ser judeus, praticavam ações contrárias aos ensinamentos de Deus, perseguindo os cristãos e distorcendo a verdade. A presença dessa falsa comunidade representava um desafio espiritual profundo, testando a fé dos cristãos em Esmirna. Assim como em muitos países hoje, onde a perseguição não vem apenas de forças externas, mas também de divisões internas, a igreja precisava discernir a verdade e resistir às mentiras que ameaçavam seu alicerce espiritual. A sinagoga de Satanás simboliza a presença do mal disfarçado de piedade, uma ameaça que se infiltra nas comunidades de fé com o intuito de enganar e destruir. Para Esmirna,
Este era um lembrete constante de que a batalha do espiritual não se limita às forças visíveis, mas também às influências sutis que buscam corromper a pureza da fé. Nos dias atuais, quando muitos exploram países e culturas em busca de compreensão espiritual, é essencial reconhecer que nem tudo o que se apresenta como verdadeiro é de fato benéfico. A curiosidade por novas ideias deve ser sempre acompanhada por um discernimento espiritual profundo, para que não sejamos desviados do caminho certo. A perseverança de Esmirna diante dessas adversidades é um testemunho da força que vem de uma fé enraizada na verdade. Mesmo sob a ameaça constante de perseguição e engano, a igreja permaneceu firme, sabendo que sua recompensa não estava neste mundo, mas no vindouro. Este é um exemplo poderoso para qualquer nação ou pessoa que enfrenta desafios similares hoje. A verdadeira vitória espiritual não é medida pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de resistir ao mal e permanecer fiel àquilo que é verdadeiro e justo. Finalmente, o confronto com a sinagoga de Satanás nos ensina que a verdadeira batalha da fé é muitas vezes interna. Esmirna nos lembra que a fidelidade a Deus exige mais do que resistir às pressões externas. Ela requer uma vigilância constante contra as influências que podem corromper nossa devoção. Assim como na exploração de países, onde cada nova descoberta deve ser analisada com cuidado, nossa jornada espiritual exige discernimento para distinguir entre o que é genuíno e o que é falso. Em última análise, é essa vigilância que nos manterá firmes, independentemente das circunstâncias. Pérgamo, uma cidade imponente e culturalmente rica, era também um centro de adoração pagã, onde a pressão para se conformar aos costumes locais era imensa. A igreja de Pérgamo, embora fiel em muitos aspectos, começou a se comprometer, permitindo que influências externas corroessem a pureza de sua fé. Cristo, em sua mensagem à igreja, reconhece sua lealdade em meio a um ambiente hostil, mas adverte contra os perigos do comprometimento. Este é um chamado que ressoa em muitas nações hoje, onde a curiosidade em explorar países e culturas pode levar à tentação de diluir os valores espirituais em troca de aceitação social. O trono de Satanás, mencionado na carta a Pérgamo, simboliza a presença esmagadora do mal naquela cidade. Pérgamo era um lugar onde a idolatria e a adoração ao imperador estavam profundamente enraizadas, e a igreja estava situada bem no meio dessa escuridão espiritual. A tentação de se comprometer era grande, e alguns na igreja começaram a adotar práticas que contrariam os ensinamentos de Cristo. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo quando estamos imersos em culturas diferentes, explorando nações e suas curiosidades, devemos permanecer firmes naquilo que acreditamos, sem ceder às pressões externas que buscam nos afastar de nossa fé. A necessidade de arrependimento é central na mensagem a Pérgamo. Cristo exorta a igreja a se arrepender e retornar à pureza original de sua fé, advertindo que, se não o fizer, ele virá contra eles com a espada de sua boca. Esta imagem da espada é um símbolo do julgamento e da verdade que corta através das falsidades e comprometimentos. Em uma era onde a curiosidade por novas ideias e práticas é incentivada, é essencial que mantenhamos um discernimento claro e um coração arrependido, sempre prontos para corrigir nosso curso quando nos desviamos do caminho certo. A promessa de Jesus àqueles que vencerem em Pérgamo é de que receberão um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito. Estas são promessas de sustento espiritual e de uma nova identidade em Cristo, reservadas para aqueles que resistem à tentação de se comprometer. Assim como na exploração de países, onde cada nova descoberta pode revelar algo profundo e transformador, também em nossa jornada espiritual, a resistência ao comprometimento nos leva a descobrir as profundezas das promessas de Deus. É através dessa fidelidade que encontramos a verdadeira recompensa, uma vida que reflete a glória e a santidade de Cristo. No coração dos problemas enfrentados pela igreja de Pérgamo estava a doutrina de Balaão, uma heresia que minava a integridade espiritual dos crentes. Balaão, um profeta do Antigo Testamento, ficou conhecido por tentar levar os israelitas ao pecado, usando a sedução e a idolatria como armas para afastá-los de Deus. Essa mesma estratégia foi empregada pelos falsos mestres em Pérgamo, que misturavam a fé cristã com práticas pagãs, comprometendo a pureza da igreja. É uma realidade que ainda ecoa hoje, onde a curiosidade por diferentes culturas e tradições pode levar ao sincretismo, desviando as nações do caminho da verdade.
A doutrina de Balaão é particularmente perigosa porque ela opera de forma sutil, mascarando o erro como liberdade ou progresso. Em Pérgamo, isso se manifestou na forma de indulgência moral e idolatria, práticas que foram toleradas e até adotadas por alguns membros da igreja. Esta mesma tentação existe em nosso mundo moderno, onde explorar países e culturas pode, inadvertidamente, expor as pessoas a ideologias e práticas que corroem os fundamentos da fé. O desafio, então, é discernir o que é verdadeiramente enriquecedor e o que pode ser espiritualmente destrutivo, mantendo sempre o foco na pureza da fé. Jesus advertiu a igreja de Pérgamo sobre as consequências de seguir a doutrina de Balaão, destacando a necessidade urgente de arrependimento. Sem essa mudança de direção, a igreja estaria sujeita ao julgamento de Deus, uma realidade que ninguém pode ignorar. Esta advertência é um lembrete para todos nós de que, em nossa busca por conhecimento e experiência, especialmente quando exploramos diferentes nações e culturas, devemos estar sempre atentos para não comprometer os princípios que sustentam nossa fé. O arrependimento é a chave para retornar ao caminho certo, evitando as armadilhas que a curiosidade sem discernimento pode colocar em nosso caminho. A história de Pérgamo e da doutrina de Balaão nos desafia a permanecer vigilantes e fiéis, resistindo às influências que buscam corromper nossa fé. Assim como na exploração de novos países, onde cada passo deve ser dado com cuidado e consciência, nossa jornada espiritual exige que sejamos proativos em proteger nossa fé contra qualquer ensino ou prática que possa desviar-nos da verdade. É através dessa vigilância e fidelidade que podemos garantir que nossa fé permaneça pura e intocada, pronta para resistir às tentações do mundo. Tiatira, embora uma cidade menos influente que outras mencionadas no Apocalipse, abrigava uma igreja que enfrentava um desafio particularmente insidioso: a influência de uma figura chamada Jezabel. Esta mulher, possivelmente uma profetisa autoproclamada, estava seduzindo os membros da igreja a praticar imoralidade e a comer alimentos sacrificados a ídolos, levando-os para longe da verdadeira adoração a Deus. A tolerância da igreja em relação a Jezabel é uma advertência para qualquer nação ou comunidade que permite que ensinamentos corruptos se infiltrem em suas práticas espirituais. Assim como a curiosidade por diferentes países pode revelar tanto tesouros quanto armadilhas, a exploração de novas ideias espirituais deve ser feita com discernimento. A figura de Jezabel em Tiatira é um reflexo da Jezabel do Antigo Testamento, que era conhecida por sua influência maligna sobre o rei Acabe e por levar Israel à idolatria. Em Tiatira, sua influência levou muitos crentes a se desviarem dos caminhos de Deus, promovendo um sincretismo perigoso entre a fé cristã e as práticas pagãs. Esta realidade não é apenas histórica, mas também contemporânea, lembrando-nos de que a curiosidade por práticas espirituais de diferentes nações pode, às vezes, nos levar a comprometer nossa fé se não estivermos firmemente enraizados na verdade. A advertência de Jesus à igreja de Tiatira é clara e severa. Aqueles que continuam a seguir os ensinamentos de Jezabel enfrentarão grande tribulação, a menos que se arrependam. Esta é uma chamada urgente à ação, um lembrete de que a tolerância ao pecado e à corrupção espiritual nunca deve ser tomada levianamente. Em qualquer nação ou cultura, a fidelidade à verdade deve ser intransigente, mesmo quando é difícil ou impopular. É um chamado para todos nós, para que, ao explorarmos novos horizontes espirituais, mantenhamos sempre o foco em Cristo, sem permitir que influências externas nos desviem do caminho da vida. Finalmente, a promessa de Jesus para aqueles que resistirem à influência de Jezabel é grandiosa. Eles serão dados poder sobre as nações e governarão com uma vara de ferro. Esta promessa nos lembra que, embora a tentação e o compromisso possam ser fortes, a recompensa para aqueles que permanecem fiéis é ainda maior. Assim como explorar países pode nos levar a descobrir novas riquezas e oportunidades, também a exploração da fé, quando feita com discernimento e fidelidade, nos leva a uma profundidade de relacionamento com Deus que nada neste mundo pode oferecer. Jezabel, a profetisa mencionada na carta à igreja de Tiatira, é uma figura que simboliza a sedução espiritual e a idolatria. Ela não apenas se posicionava como uma líder espiritual, mas usava sua influência para desviar os fiéis para práticas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Jezabel encorajava a imoralidade e a adoração a falsos deuses, introduzindo essas práticas dentro da própria igreja. Essa corrupção interna é um alerta poderoso para todos nós.
lembrando que, assim como explorar diferentes culturas e nações exige cautela para não adotar práticas que podem ser prejudiciais, também devemos ser vigilantes em nossa vida espiritual para não sermos seduzidos por falsas doutrinas. A influência de Jezabel não se limitava apenas a seduzir os membros da igreja para o pecado, mas também minava a autoridade espiritual legítima e conduzia a igreja à divisão e à fraqueza. Em muitos sentidos, Jezabel representa todas as forças que trabalham contra a unidade e a pureza da fé. Hoje, essa história serve como um lembrete de que, ao explorar novos territórios espirituais ou culturais, devemos estar sempre atentos às influências que podem parecer inofensivas, mas que, na verdade, nos afastam do caminho de Deus. A curiosidade por novas ideias e práticas deve ser balanceada com um compromisso firme com a verdade. Jesus, ao confrontar a igreja de Tiatira sobre a influência de Jezabel, oferece tempo para arrependimento, mas também avisa que, se ela não se arrepender, haverá consequências severas. Isso nos ensina que a paciência de Deus tem um limite e que a tolerância ao pecado não pode ser mantida indefinidamente. Este é um chamado para a igreja, em qualquer nação, para que esteja alerta e pronta para agir quando confrontada com o erro, cortando pela raiz qualquer influência corruptora antes que ela se espalhe. Assim como na exploração de países, onde é crucial distinguir entre o que é benéfico e o que é prejudicial, na vida espiritual, devemos ser igualmente diligentes em preservar a pureza da nossa fé. Finalmente, a condenação de Jezabel é uma lição sobre as consequências do pecado não arrependido. Jesus promete que aqueles que se envolvem com suas práticas corruptas sofrerão juntamente com ela, enquanto os fiéis que resistirem serão recompensados. Este contraste entre o julgamento e a recompensa reforça a importância de escolher o caminho certo, mesmo quando ele é difícil. Assim como aqueles que exploram novos países buscam as riquezas que esses lugares podem oferecer, também nós, na nossa jornada espiritual, devemos buscar as riquezas da graça de Deus, rejeitando tudo o que possa nos desviar do seu caminho. Sardes, uma cidade antiga com uma história de glória e poder, abrigava uma igreja que, apesar de sua aparência externa de vida, estava espiritualmente morta. Jesus, em sua carta à igreja de Sardes, não poupa palavras ao descrever a condição daquela comunidade. Suas obras eram incompletas diante de Deus e sua fé havia se tornado uma mera formalidade, sem a vitalidade e a paixão que deveriam caracterizá-la. Esta é uma advertência sombria para todos nós, especialmente em um mundo onde é fácil cair na armadilha de manter aparências sem substância. Assim como alguns exploram países em busca de riquezas, mas encontram apenas ruínas, Sardes era uma igreja que parecia viva, mas cujo espírito estava em declínio. O estado de Sardes é um reflexo de como a complacência pode lentamente levar à morte espiritual. A cidade, outrora conhecida por sua grandeza, havia caído em decadência, e essa decadência se espelhava na igreja local. Jesus chama os crentes de Sardes a despertarem e fortalecerem o que ainda restava de vida em sua fé. Esse chamado é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma oportunidade para revitalizar a nossa fé e voltar ao primeiro amor. Em qualquer nação ou cultura, a verdadeira vitalidade espiritual não pode ser medida por rituais ou tradições, mas pela autenticidade e profundidade da nossa conexão com Deus. A advertência de Jesus para Sardes é acompanhada de um convite à vigilância. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Guarda-o e arrepende-te. Este é um chamado para retornar às raízes da fé, para relembrar os ensinamentos e as experiências espirituais que uma vez trouxeram vida e propósito. Jesus alerta que, se não vigiarem, virá sobre eles como um ladrão, inesperadamente. Este aviso ecoa até hoje, desafiando-nos a não cair na apatia, mas a estar sempre prontos e atentos, tanto na vida espiritual quanto na vida cotidiana, como aqueles que exploram países e culturas com olhos abertos para novas descobertas. Por fim, a promessa de Jesus aos poucos fiéis em Sardes, aqueles que não contaminaram suas vestes, é de que eles andarão com ele em vestes brancas, símbolos de pureza e vitória. Essa promessa oferece esperança, mesmo para uma igreja aparentemente morta, de que a restauração e a renovação são possíveis. É um lembrete de que, independentemente do quão distantes possamos ter nos afastado, sempre há um caminho de volta à vida e à luz. Assim como na exploração de novas terras,
onde as descobertas mais preciosas são muitas vezes encontradas nos lugares menos esperados, a revitalização espiritual pode ocorrer quando menos se espera, trazendo nova vida a corações que estavam quase desfalecendo. Em meio à advertência severa que Sardes recebeu, Jesus oferece uma promessa especial para aqueles que se mantiveram fiéis, descrevendo-os como dignos de andar com ele em vestes brancas. As vestes brancas em toda a Escritura simbolizam pureza, vitória e santidade. Em uma cidade marcada pela decadência e pela morte espiritual, esta promessa se destaca como um raio de esperança para os poucos que não se deixaram contaminar. Esta imagem das vestes brancas não é apenas um símbolo de recompensa futura, mas também um chamado à pureza agora, um convite para todos nós, em qualquer lugar do mundo, a buscarmos a santidade em nossas vidas cotidianas, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Os vestidos de branco também representam a restauração e a renovação que vem através do arrependimento e da fidelidade. Para aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo em meio à corrupção e ao comprometimento, Jesus promete uma nova identidade, limpa e brilhante. Este é um lembrete poderoso de que não importa quão manchadas nossas vestes espirituais possam estar pelo pecado ou pela negligência, há sempre a possibilidade de purificação através de Cristo. Assim como quem explora países em busca de beleza e pureza em meio à desordem, somos chamados a encontrar e manter a pureza em nossas próprias vidas, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece escurecido pela decadência. A promessa de ter o nome inscrito no livro da vida é outro aspecto crucial dessa passagem. Jesus assegura aos fiéis de Sardes que, se permanecerem firmes, seus nomes não serão apagados desse livro eterno. Isso oferece não apenas consolo, mas também um senso de segurança eterna para aqueles que confiam em Deus. Em um mundo onde tantas coisas são incertas e passageiras, esta promessa nos lembra que, através da fidelidade, nossa posição diante de Deus é firme e inabalável. Para aqueles que exploram países e culturas, essa segurança pode ser comparada ao desejo de encontrar um lar permanente em meio às incertezas da jornada da vida. Finalmente, a imagem de andar com Cristo em vestes brancas sugere uma relação íntima e eterna com o próprio Deus. Não é apenas uma recompensa futura, mas uma experiência presente de caminhar em comunhão com Ele, em santidade e vitória. Este é o objetivo final da fé, não apenas evitar a morte espiritual, mas viver em uma conexão viva e vibrante com Deus. Assim como na exploração de novos territórios, onde o objetivo final é descobrir e experimentar algo verdadeiramente grandioso, a caminhada com Cristo em vestes brancas é o ápice da jornada espiritual, o momento em que descobrimos o que realmente significa viver uma vida plenamente realizada. Filadélfia, uma cidade que se destacou por sua lealdade e amor fraternal, era o lar de uma igreja que recebeu um dos elogios mais calorosos de Cristo. Em sua carta, Jesus reconhece a fidelidade da igreja de Filadélfia, uma comunidade que, apesar de sua força limitada, guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. Esta igreja, pequena em número, mas grande em devoção, é um exemplo brilhante de como a verdadeira força espiritual não está no tamanho ou poder visível, mas na constância e na fidelidade em tempos de desafio. Assim como explorar diferentes países pode revelar pequenas nações ricas em cultura e história, a Igreja de Filadélfia nos ensina que a grandeza espiritual muitas vezes se encontra em lugares inesperados. A promessa de Jesus à Igreja de Filadélfia inclui a abertura de uma porta que ninguém pode fechar, um símbolo de oportunidade e segurança em meio a um mundo cheio de incertezas. Esta porta aberta representa a oportunidade de viver e proclamar a fé sem medo. Uma bênção concedida àqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o caminho parece difícil. Em um mundo onde muitos exploram nações em busca de oportunidades e segurança, a mensagem para Filadélfia nos lembra que a verdadeira oportunidade vem de estar alinhado com a vontade de Deus, e que essa segurança transcende qualquer circunstância externa. Além disso, Jesus promete que a Igreja de Filadélfia será protegida durante a hora da provação que virá sobre o mundo. Esta promessa de proteção é um consolo profundo para aqueles que enfrentam perseguições e dificuldades por sua fé. Ela nos assegura que, independentemente dos desafios que possam surgir, aqueles que permanecem fiéis estarão sob a proteção divina. Assim como um viajante que explora países, busca refúgio seguro em meio a tempestades, os crentes em Filadélfia e em qualquer lugar são assegurados de que Deus é seu refúgio em tempos de adversidade. Finalmente,
Jesus promete que os vencedores em Filadélfia serão pilares no templo de Deus, um símbolo de estabilidade e honra eterna. Eles receberão um novo nome, simbolizando uma nova identidade em Cristo, e serão estabelecidos para sempre na presença de Deus. Este é o destino final dos fiéis. Não apenas serem salvos da provação, mas serem honrados e firmados na casa de Deus por toda a eternidade. Assim como na exploração de novos territórios, onde se busca uma terra para chamar de lar, esta promessa nos lembra que, no final, nosso verdadeiro lar e identidade estão firmados em Deus, um lugar de segurança e pertencimento eterno. Laodiceia, uma cidade próspera e autossuficiente, abrigava uma igreja que recebeu uma das críticas mais severas de Cristo. Em sua carta, Jesus descreve a igreja de Laodiceia como morna, nem fria nem quente, e declara que, por causa disso, ele está prestes a vomitá-la de sua boca. Esta imagem forte e visceral revela a aversão de Cristo à indiferença espiritual. A mornidão de Laodiceia não era apenas uma questão de falta de entusiasmo, mas um reflexo de sua autossuficiência e orgulho, que o cegava para sua verdadeira condição espiritual. Assim como na exploração de países, onde a superfície pode enganar, a verdadeira condição espiritual de Laodiceia estava escondida sob uma fachada de prosperidade. A igreja de Laodiceia se orgulhava de sua riqueza material, mas Jesus os confronta com a realidade de sua pobreza espiritual. Eles achavam que não precisavam de nada, mas na verdade eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Este contraste entre a percepção e a realidade é um alerta para todos nós, especialmente em um mundo onde o sucesso material muitas vezes é confundido com bênção espiritual. Jesus oferece um conselho crucial: comprar dele ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para cobrir sua nudez e colírio para ungir seus olhos e enxergar a verdade. Assim como na exploração de novos territórios, onde o valor verdadeiro está muitas vezes escondido, na vida espiritual, o que realmente importa é muitas vezes invisível aos olhos. A crítica de Jesus à igreja de Laodiceia também vem acompanhada de um convite à restauração. Ele está à porta e bate, esperando que aqueles que ouvem sua voz abram a porta para que ele possa entrar e cear com eles. Esta imagem de Jesus, do lado de fora, esperando ser convidado, é profundamente tocante. Ela nos lembra que, mesmo em nossa mornidão e indiferença, Jesus nunca nos abandona. Ele está sempre pronto para restaurar nossa relação com Ele, se estivermos dispostos a abrir a porta. Em um mundo onde muitos exploram países em busca de novas experiências e conexões, a maior conexão que podemos fazer é abrir a porta de nossos corações para Cristo. Finalmente, a promessa de Cristo aos vencedores em Laodiceia é que eles se sentarão com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e se assentou com seu Pai no trono celestial. Este é um chamado à superação, à renovação da fervor espiritual e à rejeição da mornidão. Assim como na exploração de novas terras, onde os desafios são inevitáveis, a jornada espiritual exige que nos comprometamos totalmente, sem deixar espaço para a indiferença. Laodiceia nos desafia a buscar uma fé viva e vibrante, que não seja contentada com a mediocridade, mas que aspire à plena comunhão com Cristo. O conselho de Jesus à igreja de Laodiceia para comprar dele ouro refinado pelo fogo é uma metáfora profunda para o processo de purificação espiritual. Este ouro não é o metal precioso que a cidade tanto valorizava, mas representa a fé genuína e provada, que resiste ao teste do tempo e das adversidades. A fé que passa pelo fogo das provações emerge mais pura e valiosa, livre das impurezas da autossuficiência e do orgulho. Assim como na exploração de países, onde o verdadeiro valor das riquezas está muitas vezes escondido nas profundezas da terra, a verdadeira riqueza espiritual se encontra nas profundezas de uma fé provada e purificada. As vestes brancas que Jesus aconselha a comprar são um símbolo de pureza e justificação, uma cobertura para a nudez espiritual que Laodiceia se recusava a reconhecer. Enquanto a cidade se orgulhava de sua produção têxtil, Cristo aponta para a necessidade de uma cobertura espiritual, algo que apenas Ele pode fornecer. Esta imagem nos desafia a refletir sobre o que realmente cobre nossas vidas. Estamos vestidos com as nossas próprias obras e realizações, ou com a justiça que vem de Deus. Assim como um explorador que se protege adequadamente para enfrentar os desafios de uma nova terra, precisamos nos revestir com as vestes brancas de Cristo para enfrentar os desafios espirituais da vida.
O colírio que Jesus menciona é necessário para curar a cegueira espiritual que impedia a igreja de ver sua verdadeira condição. Laodiceia era famosa por sua escola de medicina e seu colírio especial. Mas Jesus revela que a verdadeira cura para os olhos espirituais cegos só pode vir dele. Isso nos ensina que, muitas vezes, somos cegos para nossas próprias falhas e fraquezas, necessitando da intervenção divina para enxergarmos claramente. Assim como explorar países requer mapas e guias para não se perder, precisamos do colírio espiritual de Cristo para nos guiar na jornada da fé, permitindo-nos ver com clareza e discernimento. Finalmente, a promessa de Jesus para aqueles que aceitam seu conselho é de uma comunhão renovada e uma vitória eterna. Ele promete que aqueles que comprarem dele ouro refinado, vestes brancas e colírio serão restaurados à plena comunhão com ele e compartilharão de sua glória. Esta é uma imagem de esperança e transformação, onde o que estava morno e cego é renovado e cheio de vida. Assim como na exploração de um novo país, onde as riquezas e belezas ocultas são finalmente descobertas, a vida espiritual em Cristo revela tesouros incalculáveis que estavam escondidos sob a superficialidade da mornidão. As 7 estrelas e os 7 castiçais, mencionados no início do Apocalipse, são símbolos poderosos da presença e do cuidado de Cristo em meio às suas igrejas. As estrelas, que representam os anjos ou mensageiros das igrejas, estão firmemente seguradas na mão direita de Cristo, simbolizando sua autoridade e proteção sobre os líderes espirituais e, por extensão, sobre as próprias igrejas. Os castiçais, por sua vez, representam as igrejas em si, sendo a luz que brilha em meio à escuridão deste mundo. Este simbolismo nos lembra que, assim como explorar países exige uma luz guia para iluminar o caminho, as igrejas são chamadas a ser essa luz, guiadas e protegidas pela mão de Cristo. A imagem das 7 estrelas na mão direita de Cristo enfatiza sua soberania e seu papel como o grande pastor que guarda e orienta suas ovelhas. Os mensageiros das igrejas, sejam eles anjos ou líderes humanos, estão sob a autoridade direta de Cristo, e é Ele quem dirige e sustenta a igreja em todas as circunstâncias. Esta realidade traz conforto e segurança, lembrando-nos que, independentemente dos desafios que as igrejas enfrentam, elas não estão sozinhas. Estão sob a guarda daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Assim como os exploradores confiam em seus guias para navegar por territórios desconhecidos, as igrejas devem confiar na direção de Cristo para atravessar os desafios espirituais do mundo. Os 7 castiçais que representam as igrejas destacam o papel crucial que cada comunidade de fé desempenha como portadora da luz de Cristo. Cada castiçal, apesar de seu tamanho ou localização, tem um propósito vital: iluminar o mundo com a verdade do Evangelho. Cristo, que caminha entre os castiçais, demonstra sua proximidade e cuidado contínuo por suas igrejas. Esta imagem é um chamado para que cada igreja, em qualquer nação, se mantenha fiel ao seu papel de ser luz, mesmo quando as trevas ao redor parecem impenetráveis. Assim como um farol guia os navios através de mares tempestuosos, as igrejas devem ser faróis de esperança e verdade em um mundo confuso. Finalmente, a presença de Cristo entre os castiçais é um lembrete constante de sua vigilância e envolvimento ativo na vida das igrejas. Ele vê, conhece e cuida de cada detalhe, desde os desafios mais intensos até os momentos de celebração e vitória. Esta presença contínua nos encoraja a permanecer vigilantes e a manter nossa luz brilhando, sabendo que Cristo está conosco em cada passo do caminho. Assim como na exploração de novos territórios, onde o sucesso depende de um guia presente e confiável, o sucesso espiritual das igrejas depende da presença contínua de Cristo, o verdadeiro guia e protetor de todos os crentes. Em cada uma das cartas às 7 igrejas, o chamado ao arrependimento emerge como uma mensagem central e urgente. Cristo, ao se dirigir às igrejas, não apenas aponta suas falhas, mas oferece um caminho claro para a restauração, o arrependimento. Este não é apenas um sentimento de remorso, mas uma mudança profunda de direção, um retorno à fidelidade e à pureza da fé. Em um mundo onde a indiferença espiritual e o comprometimento moral muitas vezes prevalecem, o arrependimento é o ponto de virada que permite à igreja realinhar-se com a vontade de Deus. Assim como na exploração de novos países, onde corrigir a rota é crucial para alcançar o destino desejado, o arrependimento é essencial para garantir que nossas vidas e igrejas estejam no caminho certo. Cada igreja, embora enfrentasse desafios específicos, recebeu o mesmo chamado: arrepender-se e voltar às obras que agradam a Deus.
Este chamado é um lembrete de que a complacência e o desvio, se não corrigidos, levam à morte espiritual. O arrependimento é a resposta necessária para reverter esse curso, trazendo renovação e vida. É uma ação contínua, não apenas um evento único, que nos mantém no caminho da justiça. Assim como explorar nações pode revelar erros ou perigos que exigem mudanças rápidas e decisivas, na vida espiritual, o arrependimento é essa mudança que nos mantém alinhados com o propósito divino. O arrependimento verdadeiro envolve mais do que apenas palavras, ele exige ação. Jesus exorta as igrejas a fazerem as obras que antes faziam, a corrigirem suas falhas e a buscarem novamente o fervor e a fidelidade que haviam perdido. Este é um chamado à ação concreta, que transforma o arrependimento em uma nova direção de vida. Em muitas nações e culturas, onde a prática religiosa pode se tornar um ritual vazio, o arrependimento revitaliza a fé, infundindo nova vida e propósito. Assim como na exploração de um país, onde a adaptação e a ação são necessárias para sobreviver e prosperar, o arrependimento exige que façamos ajustes práticos em nossa caminhada com Deus. Finalmente, o chamado ao arrependimento é acompanhado de promessas de restauração e recompensa. Para aqueles que respondem a este chamado, Cristo promete cura, renovação e uma nova oportunidade de viver em plena comunhão com Ele. Esta promessa nos lembra que o arrependimento não é um ato de condenação, mas uma porta aberta para uma vida abundante e eterna. Assim como na exploração de novos horizontes, onde cada descoberta pode levar a riquezas inesperadas, o arrependimento abre o caminho para as riquezas espirituais que Deus deseja derramar sobre aqueles que o buscam sinceramente. Em cada carta às 7 igrejas, Cristo não só adverte e corrige, mas também oferece promessas gloriosas àqueles que superarem as dificuldades e permanecerem fiéis. Estas promessas de recompensas são direcionadas aos vencedores, aqueles que, apesar das provações e tribulações, se mantêm firmes na fé. Essas recompensas variam desde o direito de comer da árvore da vida até a participação no governo eterno de Cristo. Essas promessas nos lembram que, embora a caminhada cristã seja marcada por desafios, o final da jornada é repleto de bênçãos inimagináveis. Assim como na exploração de países, onde cada nova descoberta pode revelar tesouros ocultos, a vida cristã oferece recompensas eternas para aqueles que perseveram. Cada promessa dada às igrejas é uma manifestação do amor e da justiça de Cristo. Para Éfeso, ele promete o acesso à árvore da vida. Para Esmirna, a coroa da vida. Para Pérgamo, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Cada uma dessas recompensas é profundamente simbólica, representando a vida eterna, a vitória sobre a morte e a nova identidade em Cristo. Essas promessas são um incentivo poderoso para cada crente, em qualquer nação, a continuar lutando a boa batalha da fé, sabendo que o que nos espera ao final é incomparavelmente maior do que qualquer sacrifício que possamos fazer. Assim como os exploradores buscam novas terras com a esperança de encontrar algo grandioso, os crentes caminham na fé com a certeza de que a recompensa será gloriosa. O conceito de vencedores no Apocalipse nos lembra que a vida cristã é uma batalha contínua contra o pecado, a tentação e as forças espirituais do mal. Os vencedores são aqueles que não apenas sobrevivem a essas lutas, mas triunfam através da fé e da obediência a Cristo. As promessas de Cristo são dadas como encorajamento para que os crentes permaneçam firmes, sabendo que, no final, seu esforço será recompensado com uma herança eterna. Em muitos sentidos, isso reflete a experiência de explorar países desconhecidos, onde os desafios são inevitáveis, mas a recompensa final faz toda a jornada valer a pena. Por fim, as recompensas prometidas por Cristo não são apenas para o futuro, mas começam a ser experimentadas aqui e agora, à medida que vivemos em comunhão com Ele. A vitória não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente para aqueles que permanecem fiéis. Cada pequena vitória na vida espiritual é um antegozo da recompensa final, uma confirmação de que estamos no caminho certo. Assim como na exploração de novos territórios, onde cada marco alcançado é uma vitória, a vida cristã é marcada por vitórias diárias que nos levam mais perto da recompensa final prometida por Cristo. As cartas às 7 igrejas de Apocalipse não são apenas mensagens para comunidades específicas do passado, mas carregam um significado profético que se estende através do tempo, abrangendo o passado, o presente e o futuro da Igreja Universal. Cada igreja mencionada representa não apenas uma condição espiritual de uma época,
mas também as fases pelas quais a Igreja de Cristo passa ao longo dos séculos. Este contexto profético nos ajuda a compreender como essas mensagens se aplicam a nós hoje e como continuarão a ter relevância até o cumprimento final dos propósitos de Deus. Assim como explorar países nos leva a entender suas histórias e culturas, estudar as 7 igrejas nos permite explorar a história e o futuro da própria igreja. No presente, as cartas às 7 igrejas servem como um espelho para cada comunidade cristã ao redor do mundo. Elas nos desafiam a avaliar nossas próprias condições espirituais à luz das advertências e promessas de Cristo. Seja na riqueza e autossuficiência de Laodiceia, ou na fidelidade sob perseguição de Esmirna, as igrejas hoje podem encontrar paralelos em suas próprias experiências. Esta aplicação contemporânea nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, oferecendo orientação e esperança para a igreja em todas as eras. Assim como quem explora novos países busca aprender com o presente para moldar o futuro, as igrejas devem aprender com essas cartas para moldar seu futuro espiritual. O futuro das 7 igrejas está entrelaçado com a escatologia cristã, apontando para o destino final da igreja e do mundo. As promessas feitas aos vencedores têm um cumprimento futuro, culminando na vitória definitiva de Cristo sobre todas as forças do mal. O contexto profético das cartas nos leva a olhar para além do presente e a considerar o que está por vir, incentivando-nos a permanecer firmes e vigilantes, assim como na exploração de terras desconhecidas, onde o futuro é incerto, mas cheio de potencial, as igrejas são chamadas a olhar para o futuro com esperança e expectativa, confiantes nas promessas de Cristo. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse desempenham um papel fundamental na escatologia cristã, servindo como uma espécie de mapa espiritual para entender o fim dos tempos. Cada igreja, com suas características únicas e desafios específicos, representa não apenas diferentes épocas da história da igreja, mas também aspectos contínuos que se manifestam ao longo da era cristã, até a volta de Cristo. A análise dessas igrejas nos ajuda a entender como a igreja deve se preparar para os eventos finais e como interpretar os sinais dos tempos. Assim como explorar países nos ajuda a compreender as dinâmicas geopolíticas, estudar as 7 igrejas nos permite navegar pelas complexidades do fim dos tempos. A escatologia cristã, que lida com as últimas coisas, como o julgamento final, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus, é enriquecida pela compreensão das mensagens às 7 igrejas. Essas cartas não são apenas advertências e consolos para aquelas comunidades específicas, mas também contêm revelações proféticas que apontam para o destino da Igreja Universal. Cada igreja, seja Éfeso, Pérgamo ou Laodiceia, reflete aspectos que a Igreja Global pode encontrar em sua jornada até o fim dos tempos. Assim como na exploração de terras desconhecidas, onde os mapas antigos podem revelar verdades ocultas, essas cartas nos oferecem uma visão do que está por vir. A conexão entre as 7 igrejas e a escatologia também se reflete nas promessas feitas aos vencedores. Essas promessas, que incluem o direito de comer da árvore da vida e a autoridade para governar com Cristo, apontam para o futuro glorioso que espera os fiéis. Estas não são apenas recompensas simbólicas, mas realidades futuras que serão plenamente realizadas no novo céu e na nova terra. Assim como explorar países nos permite vislumbrar novos horizontes, as promessas feitas às igrejas nos dão um vislumbre do reino eterno que está por vir. Finalmente, a importância das 7 igrejas na escatologia cristã reside em seu papel como um alerta e um encorajamento para a igreja de hoje. Ao entender os erros e acertos dessas igrejas, a igreja contemporânea pode aprender a evitar os mesmos tropeços e a fortalecer suas áreas de fraqueza. Em última análise, essas cartas nos preparam para enfrentar os desafios dos últimos dias com fé, coragem e esperança, confiando que, assim como Cristo guiou as 7 igrejas, Ele guiará sua igreja até o fim. Assim como na exploração de novos territórios, onde a preparação é essencial para o sucesso, a compreensão das 7 igrejas nos prepara para o cumprimento do plano escatológico de Deus. As cartas às 7 igrejas do Apocalipse não são apenas relíquias de uma era passada, mas uma fonte rica de lições para a igreja moderna. Cada carta, com suas advertências e encorajamentos, oferece insights valiosos sobre como a igreja hoje pode permanecer fiel em um mundo cheio de desafios e tentações. As lições que extraímos dessas igrejas nos ajudam a evitar os mesmos erros que elas cometeram e a buscar as virtudes que Jesus elogiou.
Assim como quem explora países em busca de conhecimento aprende com as civilizações passadas, a Igreja moderna pode crescer e se fortalecer ao aprender com as experiências das 7 igrejas. Uma das lições mais importantes é a necessidade de vigilância constante. Igrejas como Sardes e Laodiceia nos mostram o perigo de nos tornarmos complacentes e espiritualmente mornos, achando que estamos seguros enquanto, na verdade, nossa fé está morrendo. Esta é uma advertência que ressoa fortemente na igreja de hoje, especialmente em sociedades onde a riqueza material e o conforto podem levar à apatia espiritual. Assim como os exploradores que devem estar sempre alertas aos perigos ao seu redor, a igreja moderna deve manter sua vigilância, sempre pronta para corrigir o curso e retornar à fervorosa devoção a Cristo. Outra lição crucial é a importância da perseverança em meio à perseguição e ao sofrimento. Igrejas como Esmirna nos ensinam que a fidelidade, mesmo sob as circunstâncias mais difíceis, é honrada por Deus e recompensada com a coroa da vida. Em um mundo onde a perseguição à fé ainda é uma realidade em muitos países, esta mensagem oferece esperança e encorajamento para os cristãos que enfrentam oposição por sua fé. Assim como quem explora terras hostis deve ter coragem e resiliência, a igreja moderna é chamada a perseverar, sabendo que seu sofrimento não é em vão. Finalmente, as cartas nos lembram da importância de manter a pureza doutrinária e moral. Igrejas como Pérgamo e Tiatira foram advertidas por tolerar falsos ensinos e práticas imorais, algo que continua sendo um desafio para a igreja hoje. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes relativizada, a igreja deve se apegar firmemente aos ensinamentos de Cristo, rejeitando qualquer coisa que possa corromper sua fé. Assim como na exploração de novas terras, onde o discernimento é necessário para evitar perigos, a igreja moderna deve usar o discernimento para manter sua integridade espiritual, sempre buscando agradar a Deus em tudo. O Espírito Santo desempenha um papel central nas cartas às 7 igrejas, sendo a voz que transmite as mensagens de Cristo a cada comunidade. Repetidamente em cada carta, encontramos a exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase sublinha a importância de estar em sintonia com o Espírito Santo, que não só revela a verdade, mas também guia, consola e corrige. O Espírito é a fonte de discernimento espiritual, ajudando as igrejas a entenderem e aplicarem as palavras de Cristo em suas vidas. Assim como na exploração de novas terras, onde um guia confiável é essencial, na vida espiritual, o Espírito Santo é o guia que nos conduz através dos desafios e incertezas. O Espírito Santo não apenas transmite as mensagens, mas também atua diretamente na vida das igrejas, trazendo convicção de pecado e chamando ao arrependimento. Em igrejas como Sardes e Laodiceia, onde a complacência e a mornidão espiritual haviam se instalado, o Espírito Santo é aquele que desperta os corações adormecidos e os convida a retornar à vitalidade espiritual. Este papel de renovação e restauração é fundamental para a saúde espiritual das igrejas e permanece igualmente relevante para a igreja moderna. Assim como os exploradores que redescobrem territórios esquecidos, o Espírito Santo nos ajuda a redescobrir as verdades espirituais que podem ter sido negligenciadas ou esquecidas. Além de sua função de convicção, o Espírito Santo também fortalece e encoraja as igrejas que permanecem fiéis em meio à perseguição e adversidade. Em Esmirna, onde os cristãos enfrentavam a dura realidade da perseguição, o Espírito Santo é a presença confortadora que assegura a vitória final e a recompensa eterna. Esta presença é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, os crentes nunca estão sozinhos. O Espírito Santo está com eles, sustentando-os e guiando-os em cada passo do caminho. Assim como na exploração de novos países, onde a presença de um aliado pode fazer toda a diferença, o Espírito Santo é o aliado constante da igreja em sua jornada espiritual. Finalmente, o Espírito Santo é quem capacita a igreja a cumprir sua missão de ser luz no mundo. Ele é o poder por trás das boas obras, da pregação eficaz do Evangelho e da transformação de vidas. Sem o Espírito, a igreja não teria a força necessária para enfrentar as batalhas espirituais ou para perseverar até o fim. Assim como na exploração de novos territórios, onde a força e a determinação são essenciais para o sucesso, a igreja depende do Espírito Santo para cumprir seu chamado e para permanecer firme até a vinda de Cristo. As cartas às 7 igrejas do Apocalipse revelam de forma profunda o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça de Cristo. Em cada mensagem, Cristo demonstra um amor incondicional pelas suas igrejas,
Um amor que não se contenta em deixá-las em seus erros, mas que busca constantemente trazê-las de volta ao caminho correto. Esse amor é paciente e misericordioso, estendendo a mão para guiar, corrigir e restaurar. Contudo, esse mesmo amor é acompanhado por uma justiça implacável, que não tolera o pecado e que exige arrependimento genuíno. Assim como na exploração de novos países, onde o líder deve ser tanto protetor quanto disciplinador, Cristo equilibra sua compaixão com sua santidade. O amor de Cristo é visto nas suas palavras de encorajamento e promessa para as igrejas que permanecem fiéis, como em Esmirna e Filadélfia. Ele reconhece suas lutas, suas provações e seu comprometimento, oferecendo consolo e promessas de vida eterna. Este amor é uma força motivadora que incentiva as igrejas a perseverarem, lembrando-as de que seus esforços não são em vão. Assim como um explorador que encontra um oásis no deserto, as igrejas que permanecem fiéis encontram em Cristo uma fonte de renovação e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por outro lado, a justiça de Cristo é claramente manifestada em suas advertências e correções. Igrejas como Pérgamo, Tiatira e Laodiceia são confrontadas com suas falhas e chamadas ao arrependimento. Cristo não hesita em apontar os pecados que estão corrompendo suas igrejas e a ameaça de julgamento, caso não se arrependam. Esta justiça não é fria ou distante, mas é a expressão de um amor que se recusa a permitir que seus seguidores permaneçam no erro. Assim como na exploração de novas terras, onde o líder deve corrigir rotas erradas para alcançar o destino, Cristo corrige suas igrejas para guiá-las de volta ao caminho da verdade. O equilíbrio entre amor e justiça em Cristo é o que torna suas cartas tão poderosas e transformadoras. Ele é tanto o Salvador amoroso, que busca resgatar e restaurar, quanto o juiz justo que assegura que a santidade seja mantida. Este equilíbrio é um exemplo para a igreja moderna, que também é chamada a praticar amor e justiça em suas ações e ensinamentos. Assim como quem explora países deve manter um equilíbrio entre descoberta e preservação, a igreja é chamada a equilibrar amor e disciplina, seguindo o exemplo de Cristo em todas as suas interações. As igrejas na Ásia Menor, representadas nas cartas do Apocalipse, enfrentavam uma série de desafios que testavam sua fé e comprometimento. Cada igreja estava inserida em um contexto cultural e espiritual específico, onde forças externas e internas ameaçavam sua integridade. Por exemplo, em Pérgamo e Tiatira, as influências pagãs e as falsas doutrinas tentavam corroer a pureza da fé, enquanto em Esmirna, a perseguição intensa colocava em risco a própria sobrevivência dos crentes. Esses desafios não eram meramente históricos, mas refletem lutas que a igreja em todas as eras continua a enfrentar. Assim como quem explora novos países deve estar preparado para enfrentar adversidades inesperadas, as igrejas de hoje devem estar alertas e preparadas para os desafios espirituais que surgem. Culturalmente, as igrejas da Ásia estavam rodeadas por sociedades profundamente envolvidas em práticas pagãs, idolatria e culto ao imperador. Estas pressões externas criavam um ambiente hostil para os cristãos, que eram frequentemente marginalizados e perseguidos por sua rejeição aos deuses locais e ao culto imperial. Para muitas igrejas, resistir a essas pressões significava isolamento social, perda de status e, em alguns casos, martírio. No entanto, Cristo elogia essas igrejas por sua resistência e fidelidade, destacando que os desafios culturais, embora difíceis, são oportunidades para demonstrar a força e a autenticidade da fé. Assim como explorar países exige enfrentar e compreender culturas diferentes, a igreja é chamada a manter sua identidade em meio a uma cultura muitas vezes contrária à sua fé. Internamente, as igrejas enfrentavam o desafio da complacência e da corrupção doutrinária. Em Laodiceia, por exemplo, a autossuficiência e a mornidão espiritual ameaçavam apagar a chama da fé, enquanto em Sardes, a igreja estava espiritualmente morta, embora parecesse viva por fora. Esses desafios internos são talvez os mais insidiosos, pois eles podem corroer a fé de dentro para fora, muitas vezes sem que a igreja perceba até que seja tarde demais. Jesus, em suas cartas, não apenas corrige, mas também oferece um caminho de volta, mostrando que mesmo os desafios mais profundos podem ser superados com arrependimento e renovação. Assim como na exploração de novos territórios, onde os maiores perigos podem estar escondidos à vista, a igreja deve estar sempre vigilante contra os perigos internos que ameaçam sua vitalidade espiritual.
Os desafios enfrentados pelas igrejas na Ásia são, em última análise, um reflexo das batalhas espirituais que todas as igrejas, em todas as épocas, enfrentam. Perseguição, pressão cultural, corrupção doutrinária e complacência espiritual são ameaças constantes que exigem uma resposta firme e decidida. Cristo, em suas cartas, fornece não apenas a análise dos problemas, mas também as soluções, oferecendo esperança e direção para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer. Assim como os exploradores que devem estar preparados para enfrentar desafios inesperados em suas jornadas, as igrejas são chamadas a se preparar e a perseverar, confiando nas promessas e na orientação de Cristo. A batalha espiritual que as 7 igrejas da Ásia enfrentavam era intensa e multifacetada, envolvendo tanto ataques externos quanto conflitos internos. Em cada carta, Cristo revela que essas igrejas estavam no centro de uma guerra espiritual, onde forças do mal tentavam desviar, corromper e destruir a fé dos crentes. Esta batalha não era visível aos olhos naturais, mas suas consequências eram muito reais, afetando a saúde espiritual das comunidades. Assim como na exploração de países, onde os desafios nem sempre são evidentes à primeira vista, as igrejas precisavam estar conscientes das forças invisíveis que operavam contra elas e prontas para lutar com as armas espirituais que Cristo lhes havia dado. Os ataques externos, como a perseguição enfrentada por Esmirna, eram apenas uma parte da batalha. As igrejas também enfrentavam pressões culturais e religiosas que procuravam diluir a pureza do Evangelho. Em Pérgamo e Tiatira, a influência de falsas doutrinas e práticas pagãs tentou infiltrar-se na igreja, corrompendo sua mensagem e sua missão. Este aspecto da batalha espiritual é especialmente perigoso porque se apresenta de forma sutil, muitas vezes mascarado como liberdade ou progresso. Assim como quem explora novas terras deve estar atento aos perigos ocultos, as igrejas eram chamadas a discernir e a resistir a essas influências, mantendo-se firmes na verdade que receberam. Internamente, a batalha espiritual se manifestava através da complacência e da corrupção moral. Laodiceia, por exemplo, lutava contra a mornidão espiritual, uma condição em que a fé se torna insípida e sem vida. Esta é uma das estratégias mais eficazes do inimigo, que busca neutralizar a igreja não através de ataques violentos, mas de uma lenta erosão da paixão e do compromisso. Cristo, em suas cartas, exorta as igrejas a despertar, a vigiar e a lutar contra essa complacência, sabendo que a vitória na batalha espiritual exige vigilância constante e um coração ardente por Deus. Assim como os exploradores que devem manter sua determinação mesmo quando o caminho se torna difícil, as igrejas precisam manter sua fervorosa devoção, mesmo quando enfrentam as batalhas mais sutis. A batalha espiritual nas 7 igrejas nos ensina que a vida cristã é, por natureza, uma luta contínua contra as forças do mal. Esta batalha não é vencida por força humana, mas pela dependência de Cristo, que é o comandante supremo na guerra espiritual. Ele não apenas nos equipa com as armas espirituais necessárias, mas também nos garante a vitória final, desde que permaneçamos fiéis e firmes. Assim como na exploração de novos territórios, onde cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender, a batalha espiritual é uma oportunidade para a igreja fortalecer sua fé e experimentar a vitória que Cristo já conquistou. Em cada uma das cartas às 7 igrejas, Cristo encerra suas mensagens com a mesma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta chamada final não é apenas um convite, mas uma convocação urgente para prestar atenção e responder à voz do Espírito Santo. Ela sublinha a importância de estar espiritualmente atento e receptivo às correções, advertências e promessas que Cristo oferece. Este é um chamado à ação, que exige não apenas ouvir, mas também agir conforme o que foi ouvido. Assim como na exploração de novas terras, onde os sinais e direções precisam ser seguidos com precisão para alcançar o destino, a igreja é chamada a ouvir e obedecer à orientação divina para cumprir seu propósito. A expressão "quem tem ouvidos" indica que a capacidade de ouvir e entender as palavras de Cristo não é universal, mas é reservada para aqueles que estão espiritualmente sensíveis e dispostos a receber sua instrução. Este chamado revela que a verdadeira compreensão espiritual vem da disposição de abrir o coração e a mente para a verdade, mesmo quando essa verdade é difícil de aceitar. Em um mundo onde muitas vozes competem por nossa atenção,
Esta exortação nos lembra da necessidade de silenciar as distrações e focar naquilo que realmente importa. Assim como na exploração de países, onde o sucesso depende de seguir o guia certo, a vida espiritual exige que sigamos a voz do Espírito Santo com fidelidade. A repetição dessa exortação em cada carta destaca a seriedade do que está sendo comunicado. Cristo não apenas oferece palavras de encorajamento e advertência, mas espera uma resposta ativa de cada igreja e de cada crente. Ouvir sem agir é como ver um mapa do tesouro e nunca sair em busca dele. Este chamado à ação é um desafio para a igreja moderna, que muitas vezes ouve as palavras de Cristo, mas reluta em colocar em prática o que foi ensinado. Assim como na exploração de novos territórios, onde cada passo é crucial para alcançar o objetivo, a obediência às palavras de Cristo é essencial para experimentar a plenitude da vida espiritual. Finalmente, a chamada final para ouvir o que o Espírito diz é um lembrete de que as cartas às 7 igrejas não são apenas histórias do passado, mas mensagens vivas e relevantes para a igreja hoje. O Espírito Santo continua a falar, guiando a igreja em cada era, oferecendo sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios de cada geração. Esta exortação nos desafia a manter nossos ouvidos espirituais sempre abertos, prontos para responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Assim como na exploração de novos horizontes, onde cada nova descoberta pode mudar o curso da jornada, ouvir e obedecer à voz do Espírito pode transformar nossa caminhada espiritual de maneiras profundas e eternas. As cartas às 7 igrejas da Ásia, embora escritas há séculos, carregam uma relevância impressionante para a igreja contemporânea. Cada mensagem, com suas advertências, encorajamentos e promessas, ressoa fortemente com os desafios e oportunidades que a igreja moderna enfrenta. As questões abordadas por Cristo, desde a perda do primeiro amor até a tolerância ao pecado, passando pela perseguição e complacência, são problemas que ainda encontramos em muitas congregações hoje. Assim como na exploração de países onde a história oferece lições valiosas para o presente, as cartas às 7 igrejas servem como um espelho que reflete tanto nossas falhas quanto nossas possibilidades de crescimento. A relevância dessas cartas se manifesta na diversidade das situações que elas abordam. Em Éfeso, vemos a advertência contra a perda do fervor espiritual. Em Laodiceia, o perigo da mornidão e da autossuficiência. Essas condições espirituais não são restritas ao passado, mas continuam a desafiar a igreja em todo o mundo. Cada carta oferece insights que podem ser aplicados diretamente à vida da igreja e do crente individual nos dias de hoje. Assim como quem explora nações aprende com as culturas e experiências que encontra, a igreja moderna é chamada a aprender com as lições que essas igrejas do passado nos oferecem. Além disso, as cartas às 7 igrejas nos lembram da necessidade contínua de vigilância e arrependimento. Cristo chama cada igreja a examinar sua condição espiritual e a fazer as correções necessárias para alinhar-se com sua vontade. Este chamado à introspecção e à ação é tão urgente agora quanto era na época em que essas cartas foram escritas. Em um mundo em constante mudança, onde as pressões culturais e espirituais são intensas, a igreja deve permanecer firme, buscando sempre ser fiel ao chamado de Cristo. Assim como na exploração de novos territórios, onde cada decisão pode ter consequências duradouras, a igreja deve ser diligente em sua jornada espiritual, guiada pelos princípios que Cristo estabeleceu. Por fim, a relevância dessas cartas é também um lembrete de que a história da igreja é contínua e que as lutas e vitórias do passado informam e moldam o presente e o futuro. As mensagens às 7 igrejas são parte integrante da grande narrativa da redenção que Deus está escrevendo ao longo dos tempos. Elas nos conectam a uma herança espiritual rica e nos desafiam a continuar essa história com fé e coragem. Assim como na exploração de novos países, onde cada nova descoberta contribui para o entendimento do mundo, cada nova geração da igreja contribui para a realização dos propósitos de Deus na Terra. As cartas às 7 igrejas da Ásia, embora dirigidas a comunidades específicas em um tempo distante, deixam um legado que ressoa até hoje, não apenas como documentos históricos, mas como guias vivos para a igreja em todas as eras. Cada mensagem contém verdades eternas que transcendem o tempo e o espaço, oferecendo sabedoria, correção e esperança para todos os que buscam seguir a Cristo com fidelidade. Este legado é um testemunho do cuidado contínuo de Cristo por sua igreja, um lembrete de que Ele está sempre presente,
observando, guiando e corrigindo, assim como um bom pastor cuida de suas ovelhas. Assim como na exploração de novos territórios, onde as descobertas do passado moldam o futuro, as lições das 7 igrejas continuam a moldar a caminhada da igreja ao longo da história. O impacto dessas cartas vai além das advertências e elogios específicos. Elas nos mostram o coração de Cristo para a sua igreja. Ele deseja uma igreja pura, apaixonada e dedicada, que se mantém firme em meio às adversidades e que nunca perde de vista seu primeiro amor. Através dessas cartas, vemos a seriedade com que Cristo aborda a santidade e a fidelidade, mas também sua incrível misericórdia e disposição para perdoar e restaurar. Este legado é um convite contínuo para que a igreja moderna não apenas aprenda com o passado, mas também se comprometa a viver de acordo com os padrões elevados que Cristo estabelece. Assim como quem explora novas terras busca construir sobre as fundações sólidas do passado, a igreja deve construir sua fé sobre as verdades imutáveis reveladas por Cristo. As promessas feitas aos vencedores em cada igreja são um lembrete do futuro glorioso que aguarda aqueles que permanecem fiéis. Essas promessas de vida eterna, de comunhão com Deus e de vitória sobre o mal são parte do legado eterno que Cristo oferece à sua igreja. Elas nos lembram que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a recompensa final é incomparável. Este legado de esperança é uma âncora para a alma, um motivo constante para perseverar, sabendo que a vitória é certa para aqueles que confiam em Cristo. Assim como na exploração de novos países, onde o objetivo final é descobrir novas riquezas e terras férteis, a jornada da fé nos leva a um destino de glória e realização em Cristo. Jesus, o Senhor da vida, está batendo à porta do seu coração, esperando para entrar e transformar sua vida para sempre. Aceite-o hoje como seu único Senhor e Salvador, e experimente a paz, a esperança e o propósito que só Ele pode oferecer. Não adie mais essa decisão. Abra seu coração para Cristo e permita que Ele te guie para a vida eterna. Por fim, o legado das 7 igrejas é um chamado contínuo à vigilância e ao arrependimento. Cada igreja foi chamada a examinar sua condição espiritual e a se alinhar com a vontade de Deus. Este chamado permanece relevante para nós hoje, desafiando-nos a avaliar constantemente nossa própria caminhada com Deus e a fazer as correções necessárias. O legado dessas cartas é, portanto, um convite à transformação contínua, à busca incessante pela santidade e ao compromisso inabalável com Cristo. Assim como na exploração de novos territórios, onde cada passo é uma oportunidade de descobrir e crescer, a jornada espiritual é uma aventura constante de descoberta e renovação, guiada pela mão firme de Cristo. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.